O Salmo 1 diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e nem se detém nos caminhos dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Porque os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Eu quero saudar você, meu amigo, com a paz do Senhor Jesus. Este salmo aqui, o verso 2, ele nos traz algo interessante. O salmista diz que o prazer do justo é na lei do Senhor. A palavra prazer. Talvez você tenha prazer em algumas atividades da sua vida. Muitas pessoas têm prazer em uma praia, outros têm prazer em ir ao cinema, outros têm um prazer em qualquer outro tipo de lazer. Eu quero dizer a você que eu não estou te proibindo de agir assim, de pensar assim. Algumas pessoas têm prazer em tomar a sua geladinha no final de semana, e eu quero que você saiba que o salmista tem uma dica importante. Ele diz que o prazer do justo é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você começa agora a avaliar o que te dá prazer nessa vida, né? E procura ver se o que te dá prazer é a lei do Senhor. Eu quero neste momento trazer uma palavra sobre a família. A família é a primeira instituição divina criada por Deus aqui na terra, mas o diabo ele tem investido pesado contra essa família. Mas Deus tem levantado na terra a igreja para que venha lutar pela família. E eu tenho um texto bíblico aqui para a nossa meditação. Eu vou dividir esta palavra em duas mensagens, né? E o tema desta mensagem é a família, um projeto de Deus. Então eu vou gravar essa mensagem no início, a mensagem número 9, e a mensagem número 10 é a continuação desta mensagem. Em outras oportunidades eu ainda vou continuar falando mais sobre a família, porque Deus ama tanto a minha família, meu amigo, como ama também a tua família. Então a Bíblia já está aqui aberta no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 1, versículo 27, assim: E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, o macho e a fêmea. Você observa que a palavra imagem aqui aparece 2 vezes. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Não vou entrar em detalhe sobre essas duas palavras, porque pode chocar alguém. Mas nós vamos ver aqui também, ainda em Gênesis, no capítulo de número 2, e o versículo 18 diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei uma adjuntora que esteja como diante dele. Essa palavra só. Às vezes você já ouviu esse refrão de alguém que muitas vezes fala que é melhor só do que mal acompanhado. Eu quero dizer a você, meu amigo, que isso não é uma palavra inspirada. Essa palavra ela não vem do coração de Deus, não. Porque aqui em Gênesis diz que a Bíblia, o Senhor falando, não é bom que o homem esteja só. Então quando você tem essa ideia de estar só, é porque certamente esse projeto não é realmente um projeto de Deus para a sua vida, para a sua família. Nós olhamos para a família hoje, os valores estão invertidos. E aqui a família, você observa que se você ler o livro de Gênesis, no capítulo 1, que fala sobre a criação de todas as coisas, né? Alguns teólogos chamam o período da recriação, que o princípio de Deus é um princípio sempre eterno. Mas quando a gente olha aqui neste texto, a gente pode avaliar a importância da criação do homem. É interessante que se você ver os versículos anteriores do capítulo 1, você vai observar que Deus mandou que o mar produzisse os animais que existem no mar. Deus mandou que a terra produzisse aqueles animais que existem sobre a face da terra. Deus poderia ter pegado o pó da terra e ter feito uma baleia e soltado no mar e mandá-la se reproduzir, procriar. Mas Deus não fez isso, Ele ordenou o mar que produzisse. Quando Deus criou os animais da terra, Ele poderia ter pegado a terra, o pó da terra, e do pó da terra ter feito um elefante e ter dado vida àquele elefante e mandar ele se procriar. Mas não, a terra se encarregou de fazer esse trabalho num projeto de Deus. Mas quando chegou ao homem foi diferente. Deus pegou o homem, o pó da terra, e fez o homem. A Bíblia diz que Ele fez aquele homem e em seguida soprou na narina do homem e fez do homem alma vivente. Coisa linda, né?
Isso é o poder de Deus na criação. Deus tem todo o poder. Jesus me disse certa feita: e é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aqui esse poder da criação, Deus criou o homem. A imagem de Deus o criou e a sua semelhança. Mas interessante que quando Deus olha para o jardim do Éden, Adão estava colocando o nome dos animais, mas todos os animais ali tinham a sua parceira. E Deus disse: não é bom que eu esteja só. Falhei uma disjuntora, que esteja como ao seu lado. E Deus então, a Bíblia diz que deu um profundo, uma tradução diz que foi um profundo sono em Adão. E a Bíblia diz que ali Deus cerrou a costela de Adão, e da costela Deus fez a Eva. Agora Adão acorda, quando ele acorda ele vê a Eva ao seu lado ali. E ele agora disse: alcancei a graça do Senhor, e chamou ela de varoa. Então a Bíblia diz que agora começou em seguida ali essa convivência, esse relacionamento entre Adão e Eva. Isso era um projeto de Deus, macho e fêmea. Você observa que Adão viveu ali algum tempo no paraíso e depois ele foi tentado. Um dia nós vamos entrar no capítulo 3, que fala sobre a queda de Adão. A história mais triste, o capítulo mais triste de toda a história da humanidade. É o capítulo 3 do livro de Gênesis. Você observa aqui que Adão, ele estava feliz, estava com Eva. O diabo, ele não quer isso. O diabo quer ver você infeliz. O diabo vai fazer tudo para destruir a sua família, vai fazer tudo para destruir a sua vida, vai fazer tudo para destruir o seu lar. Jesus, quando fala em João capítulo 10, e o versículo 10, ele diz: porque o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão? Quem é a figura do ladrão? É Satanás. Matar, destruir e roubar. Ele mata os sonhos, destrói as vidas, destrói os lares, destrói as famílias e roubar. Ele rouba. Se você, meu amigo, que está escutando essa mensagem, talvez você tenha esse problema de pegar o que não é seu e ficar para você. Saiba que Deus reprova essa atitude. Você precisa deixar essa atitude, se voltar para Deus e abandonar isso. Porque se você continuar fazendo isso, o que acontece? Você vai fazer parceria com o diabo, porque ele é que rouba. Quando você lê o livro de Êxodo capítulo 20, ali nós temos o decálogo, os 10 mandamentos, e desses 10 mandamentos tem um deles que diz: não furtarás. Então Deus está falando com você, meu amigo, e eu quero retornar a mensagem da família. É importante a família. Lute pela sua família, lute pela sua esposa. Não entregue o seu marido de bandeja para ninguém. Lute pelo seu marido, a pessoa que Deus colocou do teu lado. Te esforça, porque casamento se trata de renúncia. E aqui a Bíblia diz que estavam eles numa harmonia. Essa harmonia, ela não sabemos o tempo em que durou essa harmonia. Mas a gente observa, se você ler o capítulo 4, a importância deste casamento, a importância deste relacionamento. A Bíblia diz que conheceu Adão a Eva, sua mulher. Conheceu a Eva, sua mulher. E a Bíblia diz que ela concebeu e teve um filho e colocou seu nome de Caim. A Bíblia diz que novamente Adão tornou a conhecer a sua esposa e ela teve a pessoa de Abel. Caim foi lavrador, Abel foi pastor de ovelha. As pessoas, muitas não acreditam na palavra de Deus, mas se você pegar qualquer criança, adolescente aí, e perguntar sobre Caim e Abel, eles vão dizer que era o filho de Adão e Eva. Todo mundo sabe dessa história. É muito linda essa história, o início. O final desta convivência desses dois irmãos é terrível, porque surge um grande conflito entre eles, que um dia também estaremos falando no quesito família, sobre o conflito familiar. E nós vamos poder nos aprofundar mais neste assunto, sobre a família. Aqui nós observamos que Adão e Eva geraram seus primeiros 2 filhos, Caim e Abel. Coisa linda, né? Uma família maravilhosa. Então Deus aqui, ele está oportunando, porque ele havia dito a Adão e a Eva: crescei, multiplicai, enchei a terra e a povoai. Esse era um mandamento de Deus, era um mandamento divino. Nós não encontramos na Bíblia a palavra sexo, mas o sexo faz parte da vida de um casal. O sexo fora do casamento, a Bíblia condena. Em caso de jovens, a teologia chama de fornicação. Em caso de um homem casado, trata-se de adultério. A Bíblia condena a ambos. O projeto de Deus é que a família se estabilize, se case, inicie uma boa relação. Primeiro vem o namoro, depois o noivado,
em seguida o casamento, um namoro para se conhecer, um noivado para fortalecer esse conhecimento, e em seguida vem um casamento, para que fique junto até que a morte os separe. Só a morte tem o poder de separar o casamento dentro de um projeto de Deus. Há poucos dias eu conversava com uma pessoa, um colega de serviço, e ele disse que ultimamente terminou seu 8º relacionamento. Eu fiquei tão triste quando eu vi uma postura dessa, eu fiquei com tanta pena daquela pessoa e comecei a orar por ele, estou orando por ele, para que a próxima relação da vida dele seja uma relação duradoura. Quer dizer você, meu amigo, que a solidão, ela é amiga do silêncio. A solidão, ela destrói a pessoa. Por isso que Deus, cuidando do homem, Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Faria uma disjuntora como que esteja ao seu lado. Deus poderia ter feito Adão com uma cabeça um pouco maior, e da cabeça de Adão ele fazer a Eva. Deus poderia ter feito Adão com uma barriga, assim como de um urso bem grande, urso polar, e da barriga ele fazer a pessoa de Eva. Deus poderia ter feito Adão com os pés bem grandes, para dos pés de Adão ele fazer a Eva, mas não. A Bíblia diz que ele deu um profundo sono e tirou da costela de Adão, do lado de Adão. Por que não da cabeça? Para ela não mandar nele. Por que não dos pés? Para que o Adão não estivesse em cima dela, pisando, humilhando-a. Por que não fez da barriga? Para não estar na frente dele, mas é para estar no lado. Deus te colocou, minha amiga, no lado do teu marido, para ser uma parceira, para ser uma amiga, para ser uma companheira. Que Deus possa abençoar a tua vida e que você reflita nessas palavras, que elas são importantes, a palavra de Deus. Você precisa entrar para os princípios bíblicos, começar a examinar as Escrituras. E quando nós olhamos também a importância do casamento, é você convidar Jesus para esse casamento. Se você ler o capítulo 2 do Evangelho de João, Jesus opera o primeiro milagre dele aonde? É um casamento em Caná da Galileia. Jesus era uma pessoa social, ele ia nesses ambientes assim, ia para falar das maravilhas do Pai, ele ia ali para pregar o Evangelho, para falar do amor que o Pai havia colocado no seu coração e que ele tinha que transmitir para a humanidade. Então Jesus está naquele casamento em Caná da Galileia e diz a Bíblia que de repente o vinho acabou. E o moço chegou com Maria e disse, olha, o vinho acabou. Maria foi até Jesus e disse, olha filho, o vinho acabou. Jesus disse, que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Em seguida a Bíblia diz que Maria disse aos pessoas que estavam ali, aos garçons, nos dias de hoje, seria garçons, fazei tudo o que ele vos disser. E a Bíblia diz que Jesus pegou aquelas cestalhas e mandou encher de água, cestalha que era para purificação, mandou de encher de água e me levar ao mestre-sala. O mestre-sala foi lá e provou. Ao provar aquele vinho, aquele mestre-sala se surpreendeu, porque sempre nas festas distribui o melhor vinho no início e deixa o pior para o final. Mas aqui foi diferente. O melhor vinho foi o último, porque era o milagre de Jesus. E assim Jesus principiou os seus milagres ali em Caná da Galileia. Os seus discípulos creram nele. E a Bíblia diz que Jesus manifestou a sua glória. Então, meu amigo, o que está faltando para te ter um casamento bom é ter Jesus no teu casamento. É convidar Jesus para fazer parte desse casamento, fazer parte desse relacionamento. E você poder seguir as orientações divinas, para que Deus possa abençoar o teu lar, para que Deus possa abençoar a tua família. Estarei gravando uma mensagem, em seguida no livro de Salmo 128, que é o Salmo da família. Eu vou orar por você, abençoar a tua vida. Pai Santo, justo, fiel e verdadeiro, abençoar este casal, abençoar esta família, Senhor, que haja paz, que haja amor, que haja prosperidade, que o Senhor possa abençoar este homem, abençoar esta mulher. É o meu pedido nesse momento, é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Aqui é o evangelista Miguel, o pregador da voz que clama no deserto.